A estética que transforma de verdade começa de dentro para fora. Você sente que está sempre tratando o mesmo problema da sua paciente, que ela volta sempre com a mesma queixa, mesmo depois de várias sessões? A acne melhora, mas depois volta, a celulite diminui, mas reaparece, a flacidez cede um pouco, mas logo está de volta. Talvez você não esteja errando na sua técnica, talvez você só esteja tratando o sintoma e não a causa. A estética que realmente transforma, a que entrega resultado duradouro, ela começa de dentro para fora. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que isso significa na prática. Se você é esteticista, biomédica, fisioterapeuta ou trabalha com saúde estética e quer sair da guerra de preço, esse episódio de hoje é para você. Eu sou a Daniela Lenzi, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional e biomédica e também professora de estética há mais de 18 anos. Deixa eu te perguntar quantas vezes você já fez um protocolo lindamente executado, com uma técnica impecável, cosméticos de alta performance, bons aparelhos e mesmo assim o resultado foi mediano. Ou até apareceu no começo, mas não se sustentou, de repente estagnou. Você já sentiu aquela sensação que a paciente está melhorando, mas no fundo o problema não some? Isso acontece porque na maior parte das formações estéticas, a gente aprende a tratar o que se vê, a tratar a superfície. Mas o corpo humano, ele é muito mais do que pele, do que gordura, do que músculo. O que se vê é o reflexo do que se vive por dentro. Quando você só trata o sintoma externo, o corpo encontra um jeito de trazer o problema de volta, porque a causa continua ali, intacta. Imagina um iceberg. O que você vê na superfície é a ponta do iceberg, que é a parte visível. A acne que aparece, a gordura localizada que não vai embora, a flacidez que incomoda. Mas e a base do iceberg? Aquela que sustenta tudo, aquela que está embaixo d'água. Isso é o intestino inflamado, é o excesso de insulina, é o ferro baixo, o cortisol alto, os hormônios que estão desordenados. Você pode até polir a superfície o quanto você quiser, mas enquanto não tratar a base, o problema ele vai continuar voltando. E é por isso que a estética integrativa é o futuro da nossa profissão. Não porque ela é moda ou porque é mais bonita, mas porque ela realmente é mais eficaz. Quando eu falo de estética integrativa, eu não estou falando de misturar tudo. Eu estou falando de ter um olhar clínico e funcional, mesmo sendo na área da estética. De entender que a pele fala, que a celulite é um reflexo de um metabolismo inflamado, que a acne te conta muito sobre o intestino, sobre o cortisol, sobre a insulina, que a flacidez que não se resolve com radiofrequência, se a ferritina da tua paciente estiver em 15, não vai mesmo resolver. A estética integrativa é aquela que começa com raciocínio, com interpretação. Você não vai dar diagnóstico médico, mas você vai olhar os exames com estratégia. Você vai montar os protocolos com inteligência. Você vai saber quando esperar e quando avançar no tratamento estético. Deixa eu te contar um caso real que eu tive aqui na clínica, que talvez seja muito parecido com algo que você já tenha vivido em algum atendimento teu. Vou chamar ela de Ana, é um nome fictício, tá? Ela chegou aqui na clínica com uma queixa super comum, celulite resistente, principalmente na região posterior de coxa, ali naquela região da bananinha e colote. Ela já tinha tentado de tudo, ela tinha feito massagem modeladora, drenagem linfática, radiofrequência, ultrassom, tinha feito vários aparelhos de eletroterapia, tinha já utilizado produtos caros. E qual era o relato da paciente? Na hora até melhora um pouco, mas depois acaba voltando. É como se nada mantivesse o meu resultado. A avaliação foi feita, pele com aspecto casca de laranja, edema visível, flacidez moderada. Começamos então a fazer um protocolo corporal padrão, com todos os cuidados, ativos lipolíticos, estímulo da circulação, e aí veio o alerta. A resposta estava lenta demais, ela quase não estava tendo resultado. Mesmo com técnica, com sequência certa, com sessões regulares, o corpo dela simplesmente não reagia como era esperado. Em vez de continuar insistindo no automático, continuar enxugando o gelo, eu fiz o que eu falo para vocês aqui, olhar para dentro. Pedi que ela trouxesse os exames laboratoriais que ela tinha feito no último check-up. E lá estava aquilo que a gente não tinha percebido no início do tratamento. A insulina dela de jejum estava em 18. E aí eu não parei por aí.
eu fui olhar outros marcadores que ajudavam a compor todo esse quebra-cabeça. A glicemia de jejum dela estava ali por volta de 99, o que parece dentro da faixa normal, certo? Mas, junto com a insulina alta, isso é um alerta. O corpo está mantendo a glicose no limite à custa de muita insulina, o que significa que já existe uma resistência insulínica mesmo antes de um diagnóstico clínico de diabetes. E o pâncreas dela está super sobrecarregado. Calculei o OMA-IR, que é o índice que cruza a glicemia com a insulina, para medir a resistência insulínica dela. Qual era o valor dela? 4,4. Acima de 2,7 já indica resistência e acima de 3,5 é grave. Ou seja, a Ana estava com um terreno biológico inflamado, altamente insulino resistente. O corpo dela estava num estado de hiperinsulinemia crônica. A insulina em excesso, ela favorece o acúmulo de gordura na região glútea, na região abdominal, promove também retenção de líquido, gera uma inflamação subclínica silenciosa no tecido conjuntivo e dificulta a quebra dos nódulozinhos celulíticos. Em outras palavras, não é o protocolo que não estava funcionando, é o corpo dela que estava resistente a tudo que a gente estava fazendo. Celulite resistente, nesse caso, não era apenas a estética, era um reflexo de um metabolismo todo travado. A partir disso, nós desenhamos um plano realmente integrativo. Fizemos um acompanhamento nutricional com foco em reduzir os picos glicêmicos, controlar a resistência insulínica, fizemos uma suplementação com berberina, com picolinato de cromo, usamos magnésio também. Nos protocolos estéticos, a gente utilizou ativos anti-inflamatórios, fizemos sessões de drenagem linfática, com ênfase no detox, na desintoxicação metabólica e algumas técnicas, então, para melhorar a circulação local. O mais importante, fizemos orientações comportamentais. Em relação ao quê? Sono, quantidade de água, atividade física, redução de estresse. Em 45 dias, o corpo dela começou a mudar. O edema cedeu, a textura da pele começou a se uniformizar, as sessões passaram, parece que ia ter um efeito como se fosse acumulativo. O resultado começou a aparecer. Aquela celulite que estava resistindo simplesmente a tudo, não era culpa da técnica. Era um corpo inflamado que estava gritando por equilíbrio. Quando você olha o terreno biológico, você destrava o resultado estético. Simples assim. Se antes o diferencial era você ter um aparelho melhor, ter o aparelho da moda, hoje o diferencial é você ter o melhor raciocínio. Ter um olhar clínico que entende que a gordura pode estar ligada à insulina, que a acne pode estar ligada ao intestino, que a flacidez provavelmente está ligada à ferritina. Isso te posiciona, isso te diferencia. Isso tira você da guerra de preço com outras estéticas, porque a sua paciente, ela vê que você cuida dela como um todo e não como um sintoma isolado. Ela se sente acolhida, ela se sente compreendida e cuidada de verdade. E isso fideliza mais do que qualquer desconto. Aí você pode dizer para mim: mas Dani, eu não sou médica, eu não tenho CRM, eu posso fazer isso? Sim, você pode. Você não vai dar diagnóstico de doenças. Você vai interpretar os exames com foco estético, com ética e com inteligência. Mas e se a paciente não quiser fazer o exame? Você precisa mostrar para ela o porquê que o exame é importante. Explica para ela com calma. Se a gente entender o que está acontecendo por dentro do teu corpo, o tratamento vai ser mais rápido, mais eficaz e mais duradouro. Quando ela entende o valor disso, ela aceita, porque você mostra para ela que você tem conhecimento, que você tem estratégia e que você tem cuidado com ela. E se agora você está pensando, tá bom, Dani, mas então por onde que eu começo? Começa pelos exames mais simples. Começa pelo hemograma, pela ferritina, pela insulina, vitamina D, TSH, que é o hormônio tireoestimulante, T3, T4. Aprende o que cada marcador sinaliza. Observa os sinais clínicos da tua paciente. Monta os protocolos com base nisso. Você não precisa dominar tudo de uma vez, mas você precisa dar o primeiro passo. E quando você fizer isso, você vai perceber mais resultado, mais segurança e mais autoridade. Se você chegou até aqui, você já entendeu que estética de verdade, ela começa de dentro para fora. Lembra do iceberg? Você pode continuar tratando sintomas ou você pode começar a transformar os teus resultados com raciocínio clínico e visão integrativa. Me conta aqui nos comentários. Você já passou por isso? Já sentiu que o protocolo não estava sendo suficiente? Você de repente já desconfiou que o problema era mais interno? Compartilhe a sua experiência comigo aqui. E se você quiser aprender o passo a passo de como olhar para os exames com foco estético, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu te ajudo a se tornar uma profissional com propósito, inteligência e resultado real. Beijo e até a próxima aula.